Estamos a ver as pessoas no Zoom a dizer boa tarde a todos e bem-vindos aqui a esta sessão. Esperemos que corra tudo bem, é também para nós uma experiência. E, portanto, passados os 5 minutos, vamos então iniciar a nossa apresentação. A workshop de hoje pretende abordar sinteticamente como é que poderão realizar um trilho a partir do vosso computador. Há várias opções para além do computador, mas dado a situação em que todos nos encontramos de confinamento, vamos incidir a sessão de hoje pretende, por isso, falar-vos de como é que poderemos fazer ecotrilhos a partir do computador. Há outras opções para além do computador, mas uma vez que nos encontramos todos em situação de confinamento, portanto, vamos colocar a incidência na elaboração de trilhos a partir do computador, utilizando duas plataformas. Portanto, tem possibilidade de escolher entre as duas, qualquer uma delas tem vantagens e desvantagens, e depois de eu a fazer esta breve introdução, o meu colega irá procurar experimentar e demonstrar-vos ao vivo, esperemos que corra bem, como é que, ou pelo menos algumas das funcionalidades dessas plataformas. Os objetivos deste projeto, que é um projeto que a ABAE já tem pelo segundo ano, são diversos, tem-nos projetados, portanto, um dos objetivos é motivar para a investigação e o conhecimento do território onde se insere a escola, interpretar o património ambiental, social e cultural, portanto a ideia é que nos trilhos apareçam informações sobre questões ambientais, mas também sociais e culturais, especialmente nas estações ou paragens, que já iremos referir, colocar alguma incidência, especialmente nas zonas urbanas, nos espaços verdes, na mitigação da poluição, portanto são outros aspectos que podem ser trabalhados, conhecer os espaços verdes em torno da escola, portanto solicita-se que incluam, se possível, sempre um espaço verde, e também desenvolver diversas competências que o projeto exige, como a investigação, o trabalho colaborativo, o pensamento crítico, etc. etc. Também de uma forma talvez um pouco ambiciosa, estamos a tentar experimentar novas ferramentas de trabalho, nomeadamente a questão do Wikiloc e do Google Maps para, portanto, a elaboração do trabalho, incentivar o trabalho de campo e as vivências no espaço exterior. Obviamente, isto era o objetivo pré-situação Covid, continua a ser um objetivo, mas agora com os devidos cuidados e daí incidirmos muito na questão de como fazer um trilho a partir do seu computador. Por outro lado, a ideia de comunicarem e de divulgarem o vosso trilho, recomenda-se em especial que o façam junto das vossas autarquias, juntas de freguesia e municípios, dado que os trabalhos que já tivemos a oportunidade de experienciar alguns, podem ser de bastante interesse para divulgação junto das autarquias. Vamos apresentar-vos algumas etapas de como fazer um ecotrilho, são exemplos, são propostas, podem seguir outros percursos. Achamos que estas são etapas possíveis para realizar o trabalho e que começarão por um mapa mental, depois a criação ou desenho do trilho no Google Maps ou no Wikiloc, a criação de estações ou postos, que serão as paragens dos trilhos e que vão apelar para determinados temas que considerem importantes e, por fim, a questão da partilha daquilo que foi editado e foi complementado após a realização do trilho. O mapa mental é o quê? O mapa mental é solicitarem aos alunos ou quem estiver a fazer este trilho que desenhem aquilo que acham, consideram ser os pontos fortes
eventualmente também os pontos fracos do território onde pensam vir a realizar o trilho. Todos nós temos algumas ideias sobre o que nos envolve, não corresponde ao mapa real, mas quando pedimos para o desenhar, sobressaem aqueles pontos que nos dizem mais. Portanto, é isso que se pretende com o mapa mental, que podem ser pontos de partida, quer para locais a integrar depois no trilho e nas estações, quer para alguns dos temas. Depois vamos voltar a este slide no fim. Para fazer o trilho, devem então georreferenciar numa das aplicações que iremos a seguir demonstrar. Os percursos podem ser lineares ou circulares. Aconselhamos particularmente os circulares, dado que aqui a ideia é realizar trilhos em torno da escola e, portanto, existir essa exploração do território em torno da escola. Os trilhos devem incluir sempre paragens ou estações. Em relação ao projeto, recomenda-se que incluam pelo menos 4 estações, mas é indicativo, podem incluir mais se quiserem. Essas estações são pontos de interesse onde irão explorar atividades, portanto deverão ter interesse ambiental, cultural, social, ficará ao vosso critério explorar esse interesse no contexto em que a sustentabilidade tem as várias vertentes e, portanto, o trilho não tem que ser só ambiente ou biodiversidade, pode incluir aspectos sociais, como um bairro interessante, como um elemento que nos permita, por exemplo, falar da água, etc. Os elementos informativos não têm que ter atividades, podem complementar o trilho, não serem estações tão completas com atividades, e podem referir curiosidades, portanto, por exemplo, monumentos, histórias, lendas, etc. Portanto, a diferença entre as estações e os outros elementos informativos é que nas estações são propostas atividades práticas. Recomenda-se que pelo menos uma estação, então, passe por um espaço verde. Então, neste slide podem ver alguns exemplos de elementos que podem integrar o trilho, portanto, uma determinada espécie arbórea, pode ser um mercado e, portanto, aí podem falar do comércio local, dos produtos autóctones, de vegetais, etc. Sempre a pensar nas atividades que são possíveis de depois explorar nessas tais estações onde vamos propor uma ação mais efetiva e portanto, diversas propostas de atividades. Todas elas, obviamente, visam a promoção da sustentabilidade e do património ambiental nas várias vertentes, como já tinha dito. Como estava no esquema anterior, portanto, o que se sugere é que comecem por utilizar um mapa mental, se quiserem, não é obrigatório, mas é um processo muito interessante, em que cada um poderá desenhar, então, aquilo como vê o seu território, e depois podem debater porque é que uns escolhem como pontos fortes determinados locais, se calhar porque os conhecem melhor ou porque têm vivências mais interessantes, e outros escolherão outros locais como pontos fracos. Interessante será explorarem aqueles que coincidem no grupo de turma como os locais mais fortes e, portanto, a incluir no trilho que se pretende em torno da escola. Portanto, pode ser, de facto, um ponto de partida para as estações que vão criar. Recomenda-se também que seja uma atividade interdisciplinar, portanto, aqui todas as disciplinas podem participar. Numa estação podem fazer medições, noutra estação podem fazer desenhos, e, portanto, há um número infinito de atividades possíveis, e daí que é muito mais rico se, de facto, houver a participação de várias áreas disciplinares nesta elaboração. Isto, obviamente, volto a dizer, em termos teóricos. Sabemos que atualmente estamos todos condicionados, mas estou-vos a dar, portanto, a situação ideal. Não quer dizer, no entanto, que ele não possa ser feito em casa, não possam colaborar também utilizando as ferramentas atualmente da internet e, portanto, para além de ser feito em casa, pode continuar a ser colaborativo, não tem que ser feito apenas por uma pessoa. Se fosse possível ir para a rua, o ideal era criar o trilho no terreno, ou seja, utilizar a aplicação Wikiloc ativa e ela própria grava à medida que andamos e que percorremos o espaço, irá gravar esse
traçado, esse roteiro, portanto, irão depois ser marcadas aí ao vivo, digamos, as estações. Não sendo possível, isto tudo será então simulado no computador. Por último, também como já referi, é importante, muito importante a divulgação. Aconselhamos que essa divulgação seja feita através da criação de um flyer, não é obrigatório, é opcional, mas é um bom recurso, e que seja divulgado o mais possível. Portanto, quer o Google Maps, quer o Wikiloc, possibilitam essa divulgação através de links diretos, por exemplo, nas redes sociais. O que é que vamos pôr em cada estação ou em cada paragem? Ora bem, em qualquer um dos casos, qualquer que seja uma das duas ferramentas que já referimos, as paragens devem ser assinaladas por uma imagem ou vídeo, ou ambos, se quiserem. Essa paragem é então um momento onde vamos propor uma atividade prática. Podem pôr mais do que uma foto, e aqui apresentamos dois tipos de fotos. Por exemplo, fotos mais gerais, paisagens, com diferentes orientações, com elementos naturais ou humanos, com cobertura vegetal, com geologia, com arruamentos, povoamento, com áreas industriais ou residenciais, isto se for um trilho urbano, com áreas de lazer, parques, jardins, etc. Portanto, elementos de paisagem que possam depois ser trabalhados e explorados nas atividades. Mas também podemos pegar num detalhe. Peço desculpa, eu penso que me desativaram o som, eu vou retomar. Portanto, estava eu a dizer que nas paragens, nas estações, podemos optar por fotografias abertas, portanto, fotografias do território, ou então fotografias de pequenos elementos, de detalhes. Qualquer um pode ser um ponto de partida para depois atividades. Que tipo de detalhes? Pode ser uma pedra e podemos, por exemplo, ver que tipo de rocha é, como é que surgiu, etc. Pode ser um animal, pode ser um charco, uma estátua, pode ser uma folha, podem ser pequenos elementos. A nível da paisagem urbana, podem ser, por exemplo, um parque de bicicletas, um semáforo, uma pintura de arte urbana, etc. Portanto, isto só para vos dar algumas ideias de como apresentar as vossas estações de uma forma criativa e diversificada, evitando aquelas fotografias que encontramos um pouco na internet, por todo lado, mas, portanto, fazendo uma apresentação o mais criativa possível. Nas estações, e já agora chamo-vos também a atenção que esta ação tem algumas fichas complementares, portanto, que poderão fazer o upload, o download da página onde está anunciada a ação, depois no fim podemos mostrar onde, e esta parte das estações tem lá duas fichas, uma que está praticamente preenchida, para vos dar um exemplo, e uma que está em branco, que poderão, por isso, utilizar para este exercício. Então, essa estação deve estar identificada, portanto, deve ter um tema. Exemplo, o tema pode ser um carvalho, um sobreiro, se quisermos falar das espécies autóctones, pode ser um moinho, se quisermos falar da atividade humana, pode ser uma boca de incêndio, se quisermos falar, por exemplo, das questões da limpeza urbana ou dos incêndios. Pronto, mais uma vez aqui são infinitas as possibilidades. Deve ser identificado o local onde existe essa estação, portanto, qual é o sítio no território onde está essa paragem, que ciências e disciplinas podem ser envolvidas para criar conteúdos para essa paragem, e os autores, portanto, quem é que elaborou essa estação. Ao pensarmos que isto deve ser um trabalho em grupo, as estações podem ter diferentes autores e todas elas estarem no mesmo trilho. A seguir, na estação, devemos incluir algumas informações, isto partindo um pouco
da metodologia do Design Thinking, que eu não vou estar a alongar-me nem a explorar, mas depois quem tiver curiosidade poderemos enviar mais bibliografia. É um pouco também a metodologia de projeto que todas as pessoas já utilizaram, com certeza, e que parte de questões, parte de curiosidades, suscita a interpretação e suscita, portanto, a curiosidade para irem investigar e saber mais e procurar respostas a essas perguntas. Portanto, uma forma poderá ser, sabias que este aqueduto, por exemplo, já existe desde 1780? Estou a dar um exemplo totalmente teórico. Sabias que a proteção do solo é maior quando há cobertura vegetal, por exemplo? Portanto, são perguntas que são pontos de partida. Depois, a seguir, temos as vivências ou as experiências. Portanto, é aqui que vamos sugerir algumas atividades. Observa, por exemplo, quantos elementos existem desenhados na calçada, por exemplo. Imaginem que a vossa estação era a calçada portuguesa, num sítio onde tem símbolos, vamos supor, sei lá, sobre os descobrimentos, e, portanto, observa, desenha-os, por exemplo, serão vivências e experiências. Cheire, imaginem que uma estação era junto a uma estação de tratamento de resíduos, certamente aqui seria interessante apelar ao olfato. Portanto, aqui, as vivências e experiências são um pouco para suscitar o apelo aos 5 sentidos e para, portanto, que observem com atenção, que toquem, em alguns casos, por exemplo, toquem portanto, a casca de uma árvore, que tem determinada textura, etc. E depois temos a parte mais técnica, se quiserem, está como viva, mas que tem a ver com a recolha de elementos. Portanto, registra a altura, meça determinado elemento, portanto, são outro tipo de experiências e vivências, onde recolhem informações. Portanto, é uma atividade em que pode entrar a físico-química, a matemática, a biologia, portanto, com várias propostas. No fundo, são tudo vivências e experiências, umas mais sensoriais, outras, portanto, mais rigorosas, mais científicas, se quiserem, e, portanto, registro, meça, pretende precisamente chamar a atenção. E depois vamos compreender aquilo que observamos, não é? Portanto, isto tudo na mesma estação. Qual é a relação entre, por exemplo, a altura da árvore e, sei lá, a inclinação dos raios solares, por exemplo? Qual é o problema que podemos detectar aqui quando temos um cheiro que é normal? Qual é a solução que se nos apresenta quando temos uma boca de incêndio? Para que é que isto serve? Não é? Portanto, serão questões que exploram aquilo que primeiro foi chamado a atenção através das experiências anteriores. E, por último, alguns links que possam informar sobre o tema, se for um elemento de biodiversidade que possa, por exemplo, explicar algo mais sobre a espécie, se for um elemento histórico ou cultural que possa contar um pouco a história daquela estátua, daquele largo, daquela fonte, etc. E, portanto, muito resumidamente, são os elementos que deviam ter cada estação. Se não conseguirem pôr todos, também não há problema nenhum. Portanto, é uma proposta. Esta proposta foi inspirada num projeto que nós desenvolvemos, portanto, com parceiros sobre os trilhos da ciência e, portanto, achamos que é um bom modelo para as estações, é bastante completo e pretende aqui integrar vários saberes e várias competências. Este é o último slide, que é a parte final, digamos, de cada estação. É só para o professor. É aqui que ele pode compilar as disciplinas que integraram ou que puderam colaborar para a elaboração desta estação, os objetivos e as competências que se pretenderam desenvolver, os materiais que são necessários. Então, voltando aos recursos, para além do Wikiloc, como eu disse, portanto, é uma aplicação que podem fazer gratuita no telemóvel, tem uma versão paga, tem mais opções, mas com a versão gratuita conseguem perfeitamente criar o vosso trilho. Tem que ter o GPS ligado, tem que ter uma máquina fotográfica, portanto tem que ser um smartphone. Recomenda-se que, se forem para o terreno,
levem também um power bank que consome muita bateria. E, portanto, isto no fundo são as etapas para entrar na aplicação, que eu não vou estar a detalhar, mas, portanto, queria só chamar a atenção para outras aplicações que permitem, por exemplo, identificar a flora quando se está no exterior, nomeadamente a PlantNet, que penso que é bastante útil, não sei se conhecerão, mas há aqui vários exemplos, mas poderão ser muito úteis, por exemplo, se o trilho incidir muito sobre a biodiversidade, e pode ser um bom exercício para conhecer então a flora. O Wikiloc também tem a possibilidade de ser trabalhado no computador, sem ir para a rua, que é a realidade que temos atualmente. No fundo, esta é a proposta que trazemos para fazerem este projeto agora, na situação atual de confinamento. E, portanto, aqui as etapas são semelhantes, é tudo desenhado previamente, são pensadas então as estações. Quando vamos para o desenho já sabemos o que é que queremos e onde é que queremos as estações, e depois elas têm que ser editadas, são complementadas com aquelas informações que vimos na ficha anterior das estações. Tem também um PDF de apoio na mesma página que vos explica passo a passo como devem utilizar esta aplicação no computador. A outra opção é, em vez do Wikiloc, é o Google Maps. Todos conhecemos o Google Maps, possivelmente, mas se calhar nem todos exploramos as diferentes potencialidades que ele tem. Ele permite, de facto, uma série de possibilidades para este trabalho também, criar um mapa, talvez seja um pouco mais complexo, mas também tem outras possibilidades complementares, e o meu colega Gonçalo, que vai a seguir demonstrar, poderá mostrar algumas delas. A base é sempre a mesma, é traçar um percurso, criar estações, nas estações colocar informação, etc., e depois concretizar e partilhar esse vídeo. Só dar-vos um exemplo do que aconselhamos na partilha. A elaboração de um flyer não tem que ser, pode ser um vídeo, pode ser uma outra forma, é opcional em relação ao projeto que propomos. O exemplo que está aqui, que também está na página, que podem fazer download, não foi preparado para as escolas, é um trabalho elaborado para uma junta de freguesia. No entanto, pode inspirar-vos, que o objetivo não era exatamente um trilho com estações, era um pouco diferente, é um pouco um roteiro turístico, mas, portanto, só para terem ideia do flyer, especialmente interessante é poderem, que esse documento de divulgação possa ter um QR Code que depois tenha, portanto, o acesso direto ao link onde está georreferenciado o vosso trilho, quer seja no Google Maps, quer seja no Wikiloc. Portanto, voltando outra vez ao início, não é... As etapas propostas não são rígidas, mas pensamos que funcionam bem, partir por um momento de imaginação, não é? Portanto, imaginar o território, depois pensar o que é que queremos evidenciar, onde é que queremos traçar o nosso roteiro, escolher os temas para as estações com a proposta de algumas atividades e, por último, editá-lo, complementar a informação, partilhá-lo e divulgá-lo. Em relação ao concurso em concreto, nós temos atualmente o prazo limite até ao final do mês de maio, portanto tem um mês para realizar o trilho. Os elementos estão na página, portanto que está aqui também online. Esta apresentação ainda não está disponível, mas irá ser disponibilizada no mesmo sítio. Portanto, para além dos elementos do trilho, o nome, o tipo de trilho, a extensão, a duração aproximada, aqui terão que calcular, mas as próprias ferramentas também permitem fazê-lo. Devem dizer quantas estações criaram, quais foram os temas, e também explicar um pouco como é que recorreram, a que estratégias recorreram para a elaboração do vosso trilho. Opcionalmente, se quiserem, então, fazer o folheto e colocar mais algumas evidências. Aqui pedíamos, na altura, evidências de que tinham mesmo feito o trilho no terreno. Não vamos agora para esse tipo de evidências, esperemos que não o vão fazer só para o trabalho, mas, portanto, o flyer penso que é completamente execuível. E pronto, deixamos então os contactos, os nossos contactos enquanto
portanto, meus e dos meus colegas que trabalhamos no Ecoescolas para alguma informação complementar, e teremos também a oportunidade de, depois da apresentação de prática, digamos assim, colocarem algumas questões que tentaremos responder. Se não tivermos tempo para todas, já tem os nossos contactos, tem os e-mails, tem os telefones, poderemos responder de outra forma. Obrigado, boa tarde a todos. O meu nome é Gonçalo Santos, trabalho com a Margarida e com os colegas também aqui na Associação Bandeira Azul, o que me estarão a ouvir bem. E aquilo que vos queria mostrar é então alternativas para fazerem os vossos trilhos com todas estas questões que a Margarida elencou, através do vosso computador, sem ser necessário então fazermos esta componente de exterior, que a partir seria desejável se estivéssemos num ambiente normal, mas conseguimos encontrar aqui algumas soluções do ponto de vista tecnológico para suprir então estes desafios que o Covid nos trouxe. Uma destas soluções é então o Wikiloc. Ele, no fundo, funciona como uma rede social disponível em todo o mundo, em que pessoas partilham aquilo que são as suas atividades nesta plataforma. O endereço é o pt.wikiloc.com. Eu já estou logado, já estou registado, também para não perdermos aqui muito tempo nesta fase de processo, mas no fundo bastará então criarem um utilizador e um registro para registarem os vossos percursos. Esta é a página inicial e então para fazermos o carregamento de uma nova atividade, encontramos aqui esta opção que é carrega a sua trilha. O site é sempre um português com açúcar do Brasil, com açúcar com cana, mas terá que então carregar a sua trilha e ele aqui aparece então as opções de carregamento do trilho. Se já fizemos o trilho anteriormente e temos no smartphone ou no nosso computador, podemos fazê-lo, mas aquilo que vamos demonstrar hoje é então como fazer este desenho do percurso à mão diretamente no computador. Isso então teremos que selecionar aqui a opção desenha a sua trilha à mão. Ele vai procurar aqui uma primeira parte de enquadramento, pura e simplesmente para enquadrar o mapa o mapa que irá demonstrar aqui no browser. Eu vou escrever aqui Alvalade para ser mais rápido. E ele automaticamente faz-me o zoom no mapa para a área que eu defini. Pronto, escolhi aqui Alvalade de Lisboa, e então é só fazermos o zoom junto da área que pretendemos fazer a identificação do nosso traçado e ir progressivamente aproximando da área que pretendemos. Eu vou utilizar aqui a escola, que é a escola dos meus filhos, aqui em Alvalade, a escola Teixeira de Pascoais, para precisamente começar então a desenhar aquilo que seria um eventual percurso dentro da escola ou nas proximidades da escola, como a Margarida referiu. Podemos alterar aqui o mapa base, como para satélite ou para mapa, como for mais conveniente, às vezes, em termos de visualização para traçarmos o percurso, e ele tem uma resolução de imagem bastante simpática, ou seja, conseguimos fazer aqui uma demarcação com algum pormenor. Para iniciarmos, então, o nosso ponto de partida, vou iniciá-lo aqui na escola. Será, então, carregar aqui neste botão que diz trilha. Ele parece que não acontece nada, mas ficou selecionado, e carregar no primeiro botão, então fazer um clique sobre o mapa, e ele automaticamente indicou aqui o ponto de início do mapa. A partir deste momento, nós temos várias opções, ao traçar o percurso na sua totalidade e depois inserir os pontos de interesse, ou ir inserindo os pontos de interesse à medida que vamos fazendo o percurso. Para fazer então o percurso, tendo aqui a trilha selecionada, bastará então ir fazendo pontos sobre o mapa, e sempre que quisermos adicionar uma estação, teremos que carregar então aqui em pontos de interesse. Carregando em pontos de interesse, carregando novamente sobre o mapa, ele vai adicionar uma bandeirinha para a qual podemos identificar aqui a primeira estação. Vamos imaginar, não é muito relevante o nome que lhe dão agora, porque tudo aquilo que vamos criar, vamos conseguir editar depois quase como se fosse em back-office. Por isso eu vou dar aqui só para o ponto de referência, ponto 1. Ele, aliás, não tem grande
grande fonte de contexto, é só mesmo darmos, identificarmos o nome e voltarmos então à trilha. Eu vou optar por selecionar primeiro fazer o percurso por inteiro, vou fazer aqui um percurso imaginário e terminar aqui o percurso todo. Podemos ao longo do percurso ir fazendo zoom para termos aqui um trilho, por assim dizer, mais fino, ou melhor demarcado. E no fundo, quando terminarmos este ponto, temos o nosso trilho, temos o nosso trilho feito. O trilho estando feito, podemos então adicionar a posteriori os pontos de interesse. E aqui quero chamar a atenção que uma das limitações que o Wikiloc tem, apesar de ser uma rede social aberta, ela tem componentes pagas. Nesta versão livre, gratuita, temos um limite depois de edição, ou seja, se nós gravarmos o nosso trilho, se eu clicasse agora aqui continuar, eu a posteriori não iria conseguir adicionar novos pontos de interesse. Isso é importante, como a Margarida disse, antes de fazermos o trilho, planeá-lo, pensar quais vão ser as estações, quais os locais, para continuarmos a fazer este nosso trabalho. Convém termos em mente sempre quais são as estações que vamos fazer e então podemos adicionar aqui novos pontos de interesse à nossa trilha. Vou aqui só adicionar mais 2 ou 3 para servir de exemplo. E ele permite então ir adicionando quantos elementos queiram dentro do vosso, quantas paragens, quantas estações quiserem dentro do vosso percurso. Concluído o percurso já demarcámos as estações, já temos o nosso trilho marcado, podemos então avançar aqui para o continuar. Ele vai dando aqui as coordenadas, a distância também, quantos pontos de interesse é que assinalamos. Ao fazer continuar, ele então vai nos pedir para fazermos a descrição do nome desta trilha. Eu vou fazer aqui uma batota, vou aqui ao site do programa e copiar aqui diretamente o nome que é suposto ter cada uma destes trilhos que carregam no âmbito do concurso. E podemos então fazer uma descrição genérica daquilo que é o vosso trilho. Podemos também escolher aquilo que é o tipo de atividade, neste caso o tipo de atividade à partida será sempre uma caminhada, a não ser que queiram fazer um percurso mais extenso e alargado que inclua outro tipo de atividades, e definir também qual é a dificuldade do trilho que vocês criaram. Para que ele seja público, para que todos consigam aceder, terá que ter sempre esta referência de público e não de privado. Outra limitação que o Wikiloc tem é que permite apenas incluir 6 fotos por estação, ou seja, apenas conseguimos carregar no máximo 6 fotos para cada uma das estações. Estas 6 fotos que ele me está a pedir aqui para carregar são as fotos de caracterização do trilho, por assim dizer. Eu vou escolher aqui uma fotografia aleatoriamente, e ele consegue-me então carregar aqui uma fotografia de descrição e conseguimos fazer aqui um descritivo de cada uma das fotografias. Tendo este primeiro passo, que no fundo é a descrição da trilha feita, podemos fazer então avançar e vamos então para aquilo que é a edição de cada um dos pontos que nós demarcamos. Ou seja, estas são então as estações que estão marcadas no terreno, que nós assinalamos no nosso mapa, e que podemos então agora editar, sim, uma a uma também. Eu na altura escrevi ponto 1, mas podemos chamar-lhe estação 1, fazer mais uma vez a descrição, e aqui tem um campo alargado de descrição daquilo que é suposto então fazerem, o tipo de atividade, as observações, quais são os objetivos, que tipo de estação é que é, e também adicionar aqui um pictograma de identificação, se é uma árvore, se é um ponto de relevo, se é um mercado, se é uma praia, um castelo, aquilo que pretender. Tem aqui um conjunto de pictogramas pré-definidos que vos permite então darem aqui um colorido diferente à vossa apresentação.
e mais uma vez para cada uma das estações conseguimos então carregar aqui um conjunto de até 6 fotografias, sendo que em cada uma delas conseguimos fazer aqui o descritivo para cada uma delas. Feito esta descrição, podemos então continuar, gravamos editamos aqui a primeira estação, aqui com alguns problemas de teclado, e podemos fazê-lo para cada uma das estações que criamos no nosso mapa, ou seja, cada um dos pontos, cada uma das estações conseguimos editá-los e colher esta informação que a Margarida esteve a referir, que se devem compor cada uma das estações. Eu não vou também alongar-me aqui muito nesta edição, ela é igual para todas as estações, sendo que sempre que tiverem os pontos, sempre quando estiverem os pontos já todos definidos e todos alinhados, eles podem ser depois modificados a posteriori, mais tarde. Aquilo que não conseguimos fazer é aditar novos pontos. A personalização e a informação que cada uma das estações tem, conseguimos a toda a hora editar esta informação. Eu vou fazer então continuar para passarmos aqui para o próximo passo. E este é um passo mais relacionado com a interação com outros utilizadores. Podemos, por exemplo, identificar outros alunos que tenham feito o trilho, ou todos os alunos que tenham feito este trilho e que tenham participado nesta ação. Eles, para serem identificados, têm que ser ou com o e-mail ou com o ID de utilização do Wikiloc. Podemos também dizer que fizemos sozinhos ou criamos um perfil da turma dentro do Wikiloc e identificamos a turma neste e-mail. Eu vou pular este passo, vou dizer que na prática fiz sozinho e fundamentalmente temos aqui a opção já de partilhar, quer no Facebook, quer no Twitter. Eu não o vou fazer agora porque quero mostrar-vos ainda aqui outras funcionalidades. Fundamentalmente temos então aqui o nosso traçado feito dentro daquilo que é o Wikiloc. Podemos ver, ele aparece aqui no fundo, os percursos que já tenho feito anteriormente. Podemos ver então, aqui voltar a editar a informação. Se eu carregar aqui no editar, ele vai-me voltar às estações, permite-me novamente editar a descrição do trilho e das estações. Vou aqui pular estes saltos todos para voltar aqui novamente à estação. Ou podemos então ver aqui em detalhe aquilo que é o nosso trilho e o resultado daquilo que foi o nosso trabalho. Ele aparece-me aqui um perfil de terreno também, que é interessante ver em termos de percurso. Aparecem-me então as localizações dos meus pontos e carregando em cima de cada um deles, ele vai então para a descrição que nós fizemos em cada uma destas estações. Como podem ver, tem aqui a descrição da estação, da primeira estação, que foi aquela que editámos, e tem também a fotografia relacionada de enquadramento do percurso. Pronto, fundamentalmente estes são os passos para construir uma trilha, um percurso dentro do Wikiloc. Falta-nos só aqui a opção de compartilhamento, vermos em que podemos então partilhar este e-mail para nós, via por e-mail, podem enviar para nós por e-mail para o site das Ecoescolas, para depois termos a referência da escola e do trilho que a escola realizou. De qualquer das formas, se fizermos esta pesquisa dentro do Wikiloc, ele automaticamente vai encontrar também o trilho que vocês fizeram. Daí ser importante utilizarmos sempre esta referência para nós conseguirmos, dentro da aplicação, encontrar sempre os vossos trilhos. Ou seja, se eu fizer aqui uma pesquisa de trilhas, vou-me arriscar a fazer isto, ele automaticamente encontra aqui uma trilha que está criada, neste caso é a minha trilha que aparece aqui referenciada. Automaticamente vimos dar aqui, procurando pelo nome, vimos dar à trilha que criámos. Pronto, estes são os principais aspectos a ter em conta quando criamos um trilho no Wikiloc. Eu confesso que não estou a ver o ecrã do bate-papo, não sei se foi havendo algumas dúvidas, se querem colocar as dúvidas todas no fim, peço à Margarida e aos restantes colegas para me ajudarem nessa parte.
e fundamentalmente são estes os passos para criarmos um trilho dentro do Wikiloc. É Não, simples. não te preocupes, Gonçalo, estamos a responder no bate-papo, podes Ok, seguir para a ok. Google Maps. Obrigado, obrigado. Pronto, esta foi aquilo que gostaria de mostrar em termos de Wikiloc. Esta opção, por norma, fazendo com o telemóvel, conseguiríamos fazer este percurso e marcar as estações no terreno e depois, automaticamente, quando ligávamos na nossa conta aqui dentro do Wikiloc, ele apareceria georreferenciado e era só editar cada uma das estações. Passando aqui para outra ferramenta que podem usar, nomeadamente que é o Google Maps. Esta é uma ferramenta comum, quase toda a gente conhece ou já pesquisou por aqui, e ele tem uma funcionalidade acrescida que é criar mapas dentro da aplicação do Google Maps. É importante tem algumas vantagens e desvantagens face àquilo que é o Wikiloc. Temos que criar então o registro de uma conta Google e dentro da página do Google Maps, carregando aqui neste botão de contexto do vosso lado esquerdo, no canto superior esquerdo, tem então aqui um conjunto de opções, sendo que o que nos interessa neste caso é os meus locais. Ou seja, os meus locais vai-vos aceder aqui um segundo menu de contexto, em que tem a opção de mapas, ou seja, os mapas que nós queremos criar. No meu caso, temos aqui alguns já criados, mas no vosso caso nunca tenham feito, terão então esta página em branco e poderão criar um mapa novo. Clicando aqui em criar um novo mapa. Eu vou repetir, para não se perderem, o botão de contexto do lado esquerdo, os meus locais, e então mapas. Nesta opção, vamos então criar um novo mapa. Ele vai abrir aqui uma nova janela de contexto, e para aqueles que estão mais familiarizados com as ciências geográficas, isto funciona um bocadinho como um sistema de informação geográfico. Vamos mais uma vez aqui fazer zoom na mesma área para termos o mesmo ponto de referência de há pouco. E eu queria só mudar aqui o mapa base. Lá está. Esta informação, para criarmos um trilho aqui em cima, nós recomendamos que utilizem um mapa que não tenha tanta informação de contexto. Senão vamos andar aqui um bocadinho perdidos. Nós sugerimos que podem mudar para um traçado tipo ortofotomapa. Nós sugerimos que seja aqui esta última opção, água branca, que é uma versão mais clean, se calhar aqui para a apresentação, não sei se verá tão bem, se não, mas para efeitos de apresentação é melhor. Então, como é que podemos então criar, com a mesma metodologia, como é que podemos criar aqui mais uma vez o percurso e as paragens? Elas podem ser criadas também autonomamente. Eu vou começar por criar o percurso. Estas são as opções que temos: adicionar pontos, que será para utilizar para as estações, e desenhar uma linha, que no fundo será para desenharmos o nosso percurso. E há uma coisa interessante que vos queria chamar aqui. Ele dá-nos a opção, então, de desenhar uma linha de uma forma livre, um trajeto de carro ou um trajeto a pé. Quais são as condicionantes? Nós recomendamos que vocês façam sempre uma linha de forma, que no fundo permite que seja um desenho livre, porque se adicionarmos um trajeto de carro, ele vai se cingir àquilo que são as estradas que estão georreferenciadas dentro do mapa. Por exemplo, se quisermos fazer um percurso dentro de um jardim, ele não vai permitir, porque a partir do jardim não está georreferenciado em termos de percurso de trajeto de carro. Então vamos então adicionar aqui uma linha de forma e, mais uma vez, fazermos aqui um percurso exemplificativo dentro da nossa área de estudo, da nossa escola. Quando queremos fechar, fazemos aqui um duplo clique e ele aciona aqui um polígono que será no fundo, o nosso percurso. Vamos chamar aqui, vamos editar aqui o nome só, percurso, teste, e podemos já a partir de carregar uma imagem, quer do nosso computador, podemos carregar imagens que estejam na internet a partir de uma pesquisa, ou podemos adicionar, por exemplo, vídeos do YouTube, ou um URL do YouTube. Se vocês quiserem, por exemplo, adicionar um vídeo feito pela turma ou feito pelo professor, deverão primeiro carregá-lo numa plataforma,
no URL do YouTube, para depois porem aqui o URL de caminho para o vídeo. Vamos só aqui adicionar um fecheiro só para simularmos, e então ficou aqui o nosso percurso guardado. Eu vou desde já passar aqui um salto que é editar. Neste caso, como temos um polígono, eu vou dizer que este polígono é completamente transparente para conseguirmos ter aqui alguma visibilidade, mas conseguem, no fundo, editar todas estas questões, editar a descrição do percurso, editar, juntar fotografias, todas essas temáticas. Para fazerem aqui o vosso percurso, conseguem também editar aqui esta opção, dá o estilo que vocês podem mudar do vosso traçado. Podem pôr aquilo que quiserem. Eu alterei aqui para uma asneira, mas está tudo ok. Para adicionarmos então os nossos pontos, é aqui a segunda opção. Ao criarmos aqui este ponto, convém, isto como funciona por camadas, convém adicionar uma nova camada. E, no fundo, as camadas permitem-nos aqui alguma independência depois na edição. Ao adicionarmos uma nova camada, vamos então dizer que esta nova camada é a nossa camada das estações, dos pontos, e bastará clicar dentro de cada um dos irmos adicionando então os pontos que queremos ao nosso percurso. Vou criar só aqui 2 pontos para simulação. Toda esta informação é editável, conseguem ir fazendo. O objetivo não é tanto mostrar-vos a edição, é mais mostrar-vos a ferramenta em si, como é que podem fazer. Dentro daqui dos estilos tem aqui uma opção interessante, que é termos, por exemplo, sequências de números, e ele automaticamente altera a sequência, a ordem das nossas estações, ou termos um desenho, um estilo individual, em que podemos ir em cada um deles, editar, inclusive escolher aqui alguns pictogramas, mais uma vez, para identificar as nossas estações. Aqui, em relação às imagens, ele não tem um limite, ao contrário do Wikiloc, não existe um limite de fotografias que podem carregar um conjunto alargado de fotografias, e também em termos de texto, aquilo que podem fazer em cada uma das estações, e este é um passo importante também. Neste momento, a nossa estação diz-nos muito pouco, ou seja, temos 1.1, aquilo que nós queremos é editar então um conjunto de atributos, por assim dizer, de cada uma das estações, como vimos. Então, para editarmos estes atributos, vamos aqui a estes 3 pontinhos que está nesta layer, nesta camada, e vamos dizer que queremos abrir então a tabela de dados, que no fundo é a informação de contexto. Ele, por pré-definição, vem só com a descrição, em que podemos dizer que este é o ponto 1, mas conseguimos, indo aqui neste botão direito, inserir um conjunto de colunas que quisermos, consoante a descrição que queremos fazer, do tipo de estação, a atividade, observações, quais são os objetivos, as disciplinas integradas, quais os temas. Conseguimos então editar aqui um conjunto, eu vou só dizer nova coluna. Conseguimos ir editando um conjunto alargado de colunas, observações. E ir então em cada um dos nossos pontos do nosso trajeto, editar aquilo que é a descrição que pretendemos que identifique esta nossa estação. Concluindo esta informação, a informação automaticamente atualiza dentro da vossa área de estudo, em cada uma das estações, e estes são os passos essenciais para vocês conseguirem criar um percurso dentro do Google Maps. Não é complicado, é simples, tem algumas vantagens, como por exemplo, podemos adicionar sempre mais pontos a posteriori e remover pontos dentro do nosso trilho, e tem aqui algumas funcionalidades que permitem uma maior interação, nomeadamente o carregamento dos vídeos. Vou-vos explicar agora, então, como é que vamos só fazer aqui uma pré-visualização de como é que fica o nosso percurso. Ele aparece, de um modo geral, assim, sendo que sempre que carregamos em cada um dos pontos, ele tem, então, as propostas de atividade, as descrições
todas aquelas que vocês tenham feito. A mesma coisa para o percurso, pode ter aqui podemos ligar e desligar estas camadas, mas acima de tudo aquilo que vos queria mostrar, e é um passo importante também para fazerem a partilha do vosso trilho, tem a ver com esta parte do partilhar. O partilhar, ele no fundo cria um link para a vossa Drive, onde está guardado este fecheiro, mas para que todos nós consigamos ver esse fecheiro, ou quando vocês criam, têm que alterar então aqui as definições de privacidade e alterar para a opção web público na web, que era para todos conseguirmos visualizar e no fundo aceder a este caminho onde o vosso mapa ficou guardado. Concluindo estas ações, podem partilhar pelo Facebook, podem partilhar por e-mail, convidar outras pessoas a assistir e a contribuir. Vou-vos dar aqui um exemplo vou só aqui desviar. Um exemplo de outro mapa que tínhamos criado noutra ação, que já está um bocadinho mais completo dentro desta mesma área, em que trabalhámos, por exemplo, um conjunto de estações, em que aqui já tem um bocadinho quer propostas de atividades, quer problematização, qual o tipo de paragem. No fundo é um percurso que já foi editado e que poderia ser um dos aspectos finais da vossa apresentação. Ele tem muitas áreas, cada uma das estações pode abordar uma temática que vocês entendam relevante no âmbito da sustentabilidade, e sempre que carrega, neste caso, escolhemos um mercado aqui em Alvalade para abordar, por exemplo, a viagem dos alimentos ou as questões da sazonalidade, do consumo local pode ser uma questão a abordar, ou simplesmente propor uma atividade como identifique 5 frutas ou legumes sazonais da primavera. Seria uma proposta de atividade. Era isto que vos tinha para mostrar. Estou disponível para esclarecer algumas dúvidas que tenham, e espero que tenha sido elucidativo. Muito obrigada, Gonçalo. Foi uma ajuda imensa mesmo. Não tinha qualquer contato com estas plataformas e foi muito claro, muito objetivo. Portanto, agradeço imenso. Sim, obrigado pelo feedback. Não sei daquilo que puderam ver, qual a partida será a plataforma mais intuitiva para o vosso trabalho. Ambas têm vantagens e desvantagens. Às vezes aqui o Google Maps parece um bocadinho mais confuso de trabalhar aqui as questões das camadas e das estações e do percurso, mas na prática depois é muito simples e intuitivo. Conseguimos editar também aqui o mapa o título do mapa, vamos esperar que isto ainda tenha exatamente, e a descrição. Vamos só por aqui a conferir. E ele automaticamente, sempre que fazemos estas atualizações, ele atualiza também aqui no nosso mapa, vai atualizando sempre a informação que nós vemos e conseguimos ver em tempo real as edições também que estamos a fazer e qual o aspecto final que depois fica cada um destes pontos. O Wikiloc, à partida, é mais simples, mais direto, tem um bocadinho menos de funcionalidades, mas tem outras vantagens de ser uma rede social. O trilho fica logo disponível, todas as pessoas conseguem ver e aceder. Qualquer pessoa que faça, neste momento, venha procurar um trilho na zona de Alvalade, ele vai aparecer como disponível ou como alguém fez este trilho, e tem a vantagem de estar então numa rede social com uma divulgação muito maior e o vosso trilho poder ter, assim dizer, uma relevância maior para outros utilizadores. Sim, também recebem notificações sempre que alguém depois segue o vosso trilho. Tem aí a questão da altimetria, que pronto, no Google não é tão imediato, mas de facto no computador eu diria que se calhar o Google Maps permite mais funcionalidades, também é um bocadinho mais complexo por causa das camadas, mas para andar na rua, pessoalmente acho que o Wikiloc é espetacular, mesmo só a versão gratuita. Nas circunstâncias que estamos, olha, é experimentarem aquilo com que se dão melhor, na realidade, penso que é a melhor forma. Obrigada.
Se quiserem pôr questões, portanto, quem está aqui no Zoom pode colocá-las diretamente, não precisa de escrever neste momento. Quem está no YouTube pode colocar no chat. Temos uma colega que depois as poderá apresentar aqui. Sim, e aproveitando, Gonçalo, o David Cruz pergunta se será que é possível criar um trilho aberto aos alunos para colocarem estações no Google Maps? Ter um trilho partilhado. Sim, na prática isso tem muito a ver com as definições de partilha que vimos. Ou seja, este trilho pode ser partilhado por ele sendo público, ele poderá ser partilhado com outros utilizadores, ou por apenas algumas pessoas poderão ver o link e nessa fase poderá dar acesso, aqui pode editar, ou seja, todas as pessoas que tenham acesso a este link poderão então editar este percurso. Temos aqui a opção que só pode ver ou pode editar, e assim é uma forma também colaborativa dos alunos participarem na implementação do trilho. Eventualmente podem sugerir um grupo de alunos trabalhar cada uma das estações, eles trabalharem em grupo e no fim terem um mapa global da turma, por exemplo. Pode ser uma opção interessante. Eu vou então recapitular aqui nas opções de partilha. Quando fazemos alterar para público, podemos, aqui à partida, se é um grupo restrito que irá trabalhar, ter opções de qualquer pessoa que tenha este link, e então aqui qualquer pessoa pode editar este percurso. Isso é uma questão de divulgar o link e partilhar com os alunos. Respondi à questão. Está a ouvir-me, Gonçalo? Pois, sim. Boa tarde. Eu tenho uma questão. Eu já fiz 2 percursos com os meus alunos, um no final do ano passado e um no início deste ano letivo. E a ideia era voltar a fazer esses percursos. Não usámos nada disto, usámos uma velhinha carta militar, porque vivemos numa aldeia. Excelente. Pode ser possível, a partir daí, instalar, não é? Na prática teriam que replicar o percurso que fizeram aqui numa das aplicações, por forma a ele estar numa destas plataformas. Mas é possível. Sim, de certa maneira pode usar a sua carta militar como projeto, como rascunho. Exatamente. E depois criar aqui o que fez na carta. Sim, é também uma boa metodologia para treinar, digamos, e para fazer o projeto, mas para apresentar, depois tem que ser tem que passar plataforma. Exatamente, e nesse caso posso integrar os alunos, porque cada um deles, por exemplo, insere informação de uma estação, uma vez que já a conhecem. Se for no Google Maps, porque no Wikiloc já é mais complicado esse trabalho colaborativo. No Wikiloc, e Margarida permita-me complementar, no Wikiloc aquilo que podem fazer é criar um utilizador que seja da turma, por exemplo. Pois, entram todos com o mesmo login. Exatamente, todas as pessoas têm acesso, a turma tem acesso àquele login e podem editar cada uma das estações, por exemplo, individualmente ou em grupo, editarem essa informação, desde que todos tenham acesso àquela conta, todos podem editar. Mas tem que, neste caso da transposição do mapa para a aplicação, tem que haver sempre aqui um trabalho primeiro de traçar este percurso exatamente numa das aplicações. Certo. Obrigada. Nada. Bom, se não houver mais questões, não sei se temos mais alguma no YouTube. Patrícia, estás atenta? Margarida, posso? Sim, Odete. Sim. Olá, obrigada, estou a gostar muito, está-me a ajudar imenso e eu vou ficar pelo Wikiloc, porque já comecei. Mas aquela limitação de incluir mais estações, depois de termos feito continuar, eu queria só saber se na versão paga também existe ou podemos incluir outras estações, até porque a versão paga também é barata. Isso, por acaso não sei responder, nunca usei a paga. Eu julgo que sim, poderão editar novos e inserir novos pontos, sim.
penso que sim, e também os vídeos que estavas a perguntar há pouco, eu penso que terá muito mais funcionalidades, sim. Exatamente. Okay. Tá bom. Obrigada. Também colocar uma questão. Faz favor. Olá, boa tarde, tudo bem? Gostava de saber, a propósito desta dúvida que foi levantada agora, as estações podem ser deslocadas depois de estarem marcadas ou não? No Maps. No Maps, sim, no Maps. Ou em qualquer uma das duas hipóteses. Podemos deslocá-las mais para a frente, mais para trás? No Google Maps conseguimos sempre editar, desde que selecionemos o ponto, eles depois são editáveis, ou podemos criar um novo ponto ao lado, mas a partir deles são editáveis, sim. Eu estava a referir isto porque, no caso, tem a ver com a dúvida que a colega colocou anteriormente. Porque uma vez que não é possível criar novos pontos, se não é preferível criar um ponto a mais ou 2 pontos a mais e depois eliminá-los, não é? É preferível, sim. É preferível criarem pontos a mais e depois, em termos de edição, irem-nos eliminando, do que, sobretudo no Wikiloc, terem pontos a menos e depois já terem um conjunto de trabalho feito e que chegam ao fim, falta-vos um ponto ou falta-vos dois pontos. Por isso é sempre preferível ir adicionando vários pontos da trilha, mesmo que depois os apaguem, é possível apagá-los mais à frente, não é possível criar novos pontos. Ok. No Wikiloc. Já agora outra sugestão. Perdão. Outra sugestão, talvez fosse muito rápido quando disse isso. Nós pedimos pelo menos 4 estações, mas podem adicionar muitos outros pontos de interesse. Ou seja, podem ir adicionando, também há um limite por trilho, no caso da versão gratuita, do total de fotografias. Mas são muitas ainda, por acaso não me recordo, mas são bastantes. São 6, no Wikiloc são 6. Não, em cada ponto, mas depois no total também há um limite, no total do percurso. Mas queria dizer que, para além das estações, podem usar essas fotos que tiraram para pontos de interesse, com uma informação muito breve. Portanto, não têm que as apagar, se as tiraram é porque tinha algum interesse, podem transformá-los só em pontos de interesse. As estações é que são aquelas onde temos atividades mais trabalhadas, com sugestões de atividades diversas, medições, desenhos, experiências, etc. Está bem? Portanto, mesmo que façam a mais, podem deixá-las, mas não para estações, senão é infinito o trabalho. E já agora só mais uma questão, que é, pode-se fazer a marcação dos percursos ao vivo, digamos assim, portanto, com o telemóvel, depois começarmos nós a fazer um percurso pedestre e ir registando. Fica gravado, digamos, quer no Wikiloc, quer no Google Maps. Sim, o Wikiloc permite, tendo a aplicação do telemóvel instalado, conseguimos fazer este percurso e ir demarcando as estações ao longo do percurso, e quando entramos na nossa conta no ambiente desktop, por assim dizer, o trilho que fizermos vai-nos lá aparecer para a edição, para complementarmos então a informação do trilho que fizemos. Okay, a grande utilidade do Wikiloc é mesmo essa, é para ser usada no terreno, no exterior. E por isso é que tem algumas limitações, mas permite a edição. Ele é de facto ótimo, não só para criar, como para seguir trilhos que já são criados. Há mais questões? Tenho mais uma, Margarida. Então, força. As fotografias que já tivemos tirado numa ida ao terreno, agora vamos inseri-las e embora as tenhamos tirado com o GPS ligado, portanto elas estão georreferenciadas, há alguma forma de eu as inserir no Wikiloc com as coordenadas exatas ou vai ser assim um bocadinho por aproximação? Queres responder, Gonçalo? Vou ver se percebi bem. Tem tanto em cada uma das estações, aquilo que poderá fazer é, ao avançar, vou aqui para uma das estações para dar o exemplo, ao editar desculpa só interromper, é só uma nota. As estações que não foram marcadas no terreno, depois não conseguem marcá-las no computador. Podem juntar fotos nas que já estão marcadas, percebes? Mas ele pode explicar melhor. Exatamente, aquilo que poderá fazer é que, por exemplo, na edição das fotografias que adiciona a esta estação, pôr as coordenadas, no fundo. Coordenadas da fotografia e ela fica em cada uma das fotografias fica com a coordenada associada.
Ou seja, aqui a única coisa que nos permite adicionar são mesmo fotografias, pelo menos nesta edição livre. E ao adicionarmos a fotografia, como nos permite fazer aqui uma breve descrição, na descrição nós podemos pôr então as coordenadas referentes à fotografia. Sim, mas eu penso que a pergunta era ao contrário, ou seja, ela já tem uma fotografia já referenciada e quer pô-la no sítio certo. Isso não é possível. Não é possível. Dá para juntar mais nos focos, sim. Só marcando então, ao fazermos o desenho do nosso trilho, termos o cuidado de pôr então um dos postes onde tiramos exatamente a fotografia. E aí conseguimos, com algum rigor, adicionar a fotografia ao local correto. Se não houver mais questões, vamos então se calhar encerrar. Espero que tenha sido útil, que apareçam muitos trilhos, mesmo confinados, para depois fazermos no terreno quando começarmos a andar na rua. Se não houver então nenhuma questão mais, não há? Oh, Margarida, desculpa, disseste que ias dizer onde estavam as fichas. Eu já fui ao site e não consegui ver. Portanto, ao entrar das no nosso estações. site, eu posso mostrar já agora. Faz esse favor, Se que eu não consegui encontrar essa ficha. Queres que eu partilhe, Margarida? Sim, mostra a página e puxas para baixo, eles veem logo a notícia. Okay. É mais fácil de encontrar, talvez. Então, aqui indo aos projetos de 2020, entrando nos ecotrilhos, das ecoescolas, tem depois no fundo da página aqui algumas referências de como o trilho deve ser feito e aqui também as fichas de atividade, como fazer estes percursos, quer no Wikiloc, quer no Google Maps, aqui alguma informação de contexto sobre esta informação. Mas as duas estão aqui, como fazer um ecotrilho. Temos então aqui no fim os recursos que apresentámos aqui na apresentação e estará depois também a apresentação que a Margarida fez. Exato, vamos juntar. Ok? Obrigada, gostei muito. Pronto, obrigada então a todos. Por terem vindo, bom trabalho, boa saúde para todos. Igualmente. E até breve. Obrigada. Até breve. Com licença. Obrigado.